Atenção, atenção, muita atenção! O bicho pegou em Fernando de Noronha, viu? O bicho pegou em Fernando de Noronha. Eu já abri o programa falando sobre isso, questão de ciúme. O delegado teria se enciumado por conta de uma aproximação de um morador da ilha com a companheira dele. O delegado teria ido tomar satisfações. Ao falar com o rapaz, foi ríspido com o rapaz, deu um empurrão no rapaz, deu uns tapas no peito do rapaz. O rapaz achou ruim, deu um pipoco no delegado. O delegado puxou uma arma e tá. 2 tiros que pegaram na perna lá nele, do cara lá, do morador da ilha. Eu, inclusive, fiz uma reportagem sobre isso, tem as imagens, mas, por coincidência, hoje, aqui na TV Nova, nós recebemos o secretário de Defesa Social, que foi entrevistado no programa Diálogo com Pedro Paulo. E, óbvio, eu aproveitei a oportunidade para abordar este assunto com o secretário. Mostra aí. Deixa eu falar de um assunto que hoje está em todos os veículos, em todas as redes sociais, que é o caso que aconteceu em Fernando de Noronha. Ontem à noite, durante um evento no Forte dos Remédios, houve uma confusão em que, ao final, o delegado de polícia, que era o delegado que estava como em exercício lá na ilha, ele efetuou 2 disparos de arma de fogo contra um morador. Isso gerou muita revolta na ilha. Hoje de manhã teve protestos, não só na BR, que foi fechada, os moradores tocaram fogo, como também no aeroporto da ilha, por onde o delegado estava voltando para o continente. O que as pessoas na ilha diziam era que o cidadão tinha sido baleado, o morador tinha sido baleado, e que o delegado de polícia estava saindo sem que nada fosse feito contra ele. Ou seja, as pessoas estavam reclamando da alegada impunidade. O senhor está acompanhando esse caso, o senhor podia atualizar a gente? Como é que está? Quais são os procedimentos que estão sendo tomados? Os moradores da ilha têm motivo de temer alguma impunidade nesse caso? Está tudo sendo feito dentro dos conformes, secretário? Muito bom, Sérgio. Primeiro, minha solidariedade ao cidadão que foi ferido nessa situação. O Estado está procurando prestar todo o apoio. A informação que eu tenho é que um avião já está em Fernando de Noronha, esperando o clima melhorar para poder transportar ele aqui para Recife, para receber os atendimentos médicos necessários. Como você disse, era o delegado que chefiava a equipe da Polícia Civil lá na ilha. A informação que eu tenho é que ele estava, como você disse, numa festa lá no Forte. E eu não tenho maiores detalhes de como se deu a ocorrência que culminou com a pessoa que reside lá em Fernando de Noronha, baleado, pelo que eu sei, por 2 tiros. Não tinha outro delegado da Polícia Civil na ilha para apreciar a situação. Então, o que é que foi feito? Ele foi colocado no primeiro voo de retorno a Recife. Quando ele chegar no aeroporto, tem uma equipe da delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para ele ser transportado do aeroporto para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde o delegado plantonista de hoje vai atender a ocorrência e vai ouvir ele e ouvir, se for o caso, por videoconferência ou com informação dos policiais que estão lá na ilha, do que é que aconteceu. Vai se buscar se há imagens em alguma câmera para entender a ocorrência. E o que eu digo é, se ele agiu de forma correta, e aí quem vai fazer essa análise é o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, se ele agiu de forma correta, apesar, porque você recebe muitas informações, elas podem ser contraditórias em si. Deve-se instaurar um procedimento por portaria. Se o delegado entender que a conduta não foi lícita, se houve algum tipo de excesso, ele poderá ser autuado em flagrante. Eu já determinei que a Corregedoria da SDS acompanhe essa oitiva. Então, além do inquérito policial, terá também um procedimento disciplinar instaurado. E o delegado ele tem autonomia para decidir, depois de tomar toda a situação, qual é a decisão que ele vai tomar, se é por portaria, se é um auto de prisão flagrante, e
O que nós esperamos é que a justiça seja feita, porque é uma postura da Secretaria de Defesa Social, da própria Polícia Civil, de atuar com toda isenção, seja o fato praticado por um cidadão comum ou por um policial. Eu acho que com o policial a gente tem uma obrigação maior ainda, porque a função dele é proteger a sociedade. O secretário falou mais sobre isso, inclusive sobre a possibilidade do delegado ficar preso, recolhido e ir para um presídio. E eu tenho uma reportagem sobre isso também com as imagens do momento que os tiros foram disparados. Mostra aí. Numa imagem de circuito de segurança, o delegado aparece batendo no peito do rapaz, que reage dando vários socos no delegado. Enquanto recebia os socos, o delegado puxou uma arma de fogo e acertou 2 tiros na perna da vítima. Os moradores alegam que, enquanto o morador baleado ainda aguardava na ilha pelo socorro aéreo que o levaria para um hospital no Recife, o delegado de polícia viajava tranquilamente sem nenhuma escolta policial. Por conta disso, um outro protesto foi realizado na frente do aeroporto Carlos Wilson. Essa governadora, vim aqui, ó, revendo o que a gente tem. Principalmente essas associações que tem na ilha. É para tudo também, da foto aqui, 200 pessoas. Idiota. Em um determinado momento, os manifestantes chegaram a ocupar o saguão do aeroporto. Os policiais federais da ilha tiveram muito trabalho para conter a multidão. Ele é acostumado a fazer isso já. Deu na cara do advogado já, não tem que deixar aí. Como eu prometi lá, eu só quero um líder que você depois para falar comigo. Ele não pode ser próximo, não pode ser. O líder é o povo. O protesto terminou com a saída dos manifestantes do aeroporto. E eu mostrei um primeiro trecho em que o secretário falou sobre o assunto. Eu fiz uma pergunta ao secretário, nosso chefe Pedro Paulo também continuou no assunto e o secretário até falou da possibilidade de o delegado ficar preso, recolhido, se for o caso, até num presídio. Mostra aí. É natural um delegado ir para um evento festivo, uma festa, um evento, né, armado? Não existe nenhuma vedação legal para que ele deixe de ir armado. Agora, se ele fez uso ou não de bebida alcoólica, eu não sei, e isso vai ser levado em consideração, certamente, pelo delegado que vai apreciar o caso. Como é que funciona a segurança na ilha? Ela é permanente? Tem um delegado permanente que fica na ilha? E se, com o acontecido, há uma perspectiva de mudança no regime que hoje funciona lá? Nós temos sempre equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros lá, além da Polícia Federal, que também mantém um efetivo na ilha. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, as equipes, elas passam 30 dias na ilha e voltam 30 dias para o continente. São 2 equipes que se revezam lá na ilha. O delegado que deveria estar na ilha, ele está afastado, não me recordo agora se de licença médica, se de férias, e o delegado que se envolveu na ocorrência, ele não é o delegado da equipe permanente, mas isso também não altera a situação fática. Respondendo sua pergunta, sempre há efetivo em sistema de rodízios, 30 dias na ilha e 30 dias aqui na cidade. O ocorrido não muda o sistema que hoje está implantado lá? Não, não muda. Tem chance do delegado ser preso, doutor? Tem chance a depender da avaliação que o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa faça após a análise das circunstâncias. É ele que vai analisar o que ocorreu e decidir. Se é o caso de autuar em flagrante, se ele entender que houve excesso, que não há uma justa causa para o uso da arma de fogo, ou se analisando os fatos ele entender que houve justa causa, ele pode não autuar em flagrante. Mas se for o senhor falar autuação em flagrante, não é só autuar em flagrante? Autuar em flagrante é ser preso. Ser preso, recolhido É ser preso e amanhã passar por uma audiência de custódia na justiça. Aí ele ficaria, se ele ficar preso, ele ficaria preso como? Ficaria recolhido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ou em outra unidade da Polícia Civil que o chefe
de polícia designar o delegado até a audiência de custódia. Passada a audiência de custódia, se ele for autuado em flagrante, se ele for preso, tem muitos SIs. Se na audiência de custódia o juiz mantiver a prisão, ele vai para o sistema prisional. Caramba, que situação, viu? Que situação. Então aguarde aí, né? Porque vai saber aí pela audiência de custódia o que é que vai acontecer. Né? Se ele for autuado, vai para a audiência de custódia. Se confirmar, ele pode ir até para um presídio.